Irmãos, eu quero convidá-los, dando prosseguimento ao nosso estudo na primeira carta do apóstolo Pedro às igrejas, quero convidá-los a abrir capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Apenas esses dois versos é o nosso foco nesta noite. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que nós precisamos nos lembrar que a nossa jornada, a nossa caminhada aqui tem um tempo determinado, um tempo marcado. E quando pensamos nesse tempo marcado, nesse tempo que é o tempo que Deus nos deu, nós também pensamos que a vida humana, ela é baseada, ou seja, a existência terrena humana, ela é transitória. E ela é também temporal. E a nossa jornada aqui é também passageira. E a Escritura Sagrada, a própria palavra de Deus, nos remete à nossa vida como algo transitório, temporal e passageiro. Por quê? As Escrituras apontam que a vida humana, comparam a vida humana a um sonho. Um sonho. Um sonho que nós temos durante a noite, ou o horário que a gente for dormir, que é breve, e que às vezes nem lembramos o que sonhamos. Mas também compara a vida humana, a existência humana, a uma planta, a uma erva, que floresce e no final da tarde morre. Também compara, as Escrituras comparam a vida humana a uma neblina. Já acordou de manhã, assim, bem cedinho? Aí vai lá, abriu a janela para ver como é que está o dia. Aí está tudo cheio de neblina. Há uma frase antiga, um pensamento popular que diz o seguinte: neblina na terra, na serra, chuva na terra. Neblina na terra, sol que racha. E às vezes a gente vê isso mesmo. Está uma neblina, daqui a pouco a neblina se dispersa e então sai um grande sol. A vida humana é assim, é passageira. E lidar com essa brevitude da vida, com essa questão temporal e transitória da vida, traz a muitas pessoas inquietação, preocupação, até mesmo para quem é crente ou religioso, se pergunta por que a vida, por que a caminhada, por que a minha jornada é tão breve? Esses dias, a gente sempre fala isso, né? Esses dias eu tinha 15, esses dias eu tinha 20, agora eu tenho quase 50. Assim é a vida. Mas isso, para muitas pessoas, traz inquietude, preocupação. E há uma ilustração que fala sobre a realidade de alguém que, já na meia-idade, diante da vida vivida, do tempo que se passava, começou a ponderar sobre a sua própria existência, a razão da sua existência. Conta-se que um religioso, já há bastante tempo, como líder de uma igreja, entrou em crise existencial, porque parou para pensar sobre o seu fim, a sua existência, o que ele tinha feito até ali. E aí ele então, nessa crise, saiu de madrugada, numa noite fria, e começou a andar meio que sem rumo. E conforme ele ia andando, pensando sobre a vida, organizando a sua mente, o seu coração, sobre aquilo que ele era, o que ele tinha feito, o que ele faria, de repente, ele se distancia da sua casa. E ele só é parado, ele só para porque uma voz
em meio àquela noite, o indaga. E esta voz, esse homem que de forma vigorosa o chama a atenção, ele lhe faz 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem é você? E em seguida, ele continua, e então ele pergunta: para onde você está indo? E encerra com a última pergunta: o que você faz aqui? Quem era? Era um soldado, um recruta, que estava na guarita, ali de plantão, e quando aquele homem estranho se aproxima da entrada, ele, como um bom soldado, precisa saber quem é. E então lança a mão dessas 3 perguntas. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? Diante daquelas perguntas, aquele homem, por um momento iluminado por Deus, ele então compreende que aquelas perguntas vinham da parte de Deus. Então ele olha para aquele homem e diz: olha, qual é o seu soldo? Qual é o seu salário diário? Aquele soldado se aborrece com a pergunta, mas ele insiste e diz: não é por nada, apenas me diga, porque eu quero todos os dias vir aqui e te fazer e ouvir de você essas 3 perguntas, e eu lhe pagarei para isso. Talvez ali naquele momento, aquelas perguntas que aquele homem havia feito: quem é você, para onde você está indo e o que você faz aqui, tenha despertado no coração daquele homem o propósito da sua própria vida. E nessa noite, diante disso, eu quero perguntar: qual é o propósito da sua vida? O porquê você faz o que faz? O porquê você age como age? É isso que esses 2 versos apenas do capítulo 2 de 1 Pedro nos fazem pensar nesta noite. A primeira coisa é: quem é você? Ou simplesmente, quem nós somos? Ele responde no verso 11 a esta indagação. Olha o verso 11 que diz, Pedro começa: amados. A primeira coisa que eu quero que você reflita é o motivo que leva Pedro a começar o verso 11 com um termo tão amoroso, tão íntimo, tão próximo. Pedro chama os seus ouvintes, que estavam muito longe de onde ele estava. Nós sabemos que ele estava em Roma, e aqueles crentes que ali estavam na Ásia, na Capadócia, estavam na Galácia, no Ponto e Bitínia, então estavam bem longe. E talvez o apóstolo Pedro tivesse tido pouco tempo, uma oportunidade pequena de estar com eles, se é que ele esteve ao lado deles. Mas diante da realidade vivida, diante daquelas perseguições que a igreja estava vivendo, ele escreve a carta, como nós já sabemos, para motivar, para trazer ânimo àqueles crentes, para relembrar aos crentes quem eles eram. Mas inicialmente ele começa dizendo: amados. Uma forma carinhosa, uma forma que denota intimidade. Amados. Porque depois que ele vai dizer que eles são amados, que ele amava aqueles crentes, ele vai usar uma palavra de exortação a eles, trazendo à memória daqueles crentes o que eles deviam ser naquele tempo, naquele momento da história. Não era uma palavra que viria depois tão fácil.
Isso nos faz pensar, é muito mais fácil quando nós queremos trazer uma palavra mais forte de exortação, chamando a atenção de alguém, nós nos aproximarmos desse alguém com uma palavra amável, de uma forma em que a pessoa que está nos ouvindo possa compreender que mesmo que venhamos a falar de forma firme, nós amamos aquela pessoa e que amando aquelas pessoas, mesmo amando, precisamos dizer o que precisamos falar. Às vezes há pessoas que querem falar alguma coisa, já se aproximam com 2 pedras, 3 pedras, não importa quantas pedras sejam, e às vezes perdem a oportunidade de fato e de verdade, exortar ao outro. Quando devemos falar ou nos aproximar de alguém, devemos fazê-lo como Pedro está fazendo. Amados, a nossa palavra precisa ser com carinho, com amor, o amor cristão. Então ele diz, amados, exorto-vos. A palavra exortar aqui é um termo usual para quando alguém queria chamar a atenção, mostrar que algo era importante, mostrar que algo era necessário. Pedro está, então, exortando, podemos usar a palavra rogando. Ele está pedindo de forma mais acentuada algo. Então, rogar aqui, ou exortar é rogar, é pedir. E aí ele vai dizer que ele pede, ele roga a quem? A um grupo. Não é a qualquer um. Não é uma carta que é endereçada a crente e não crente. Mas aqueles que eram amados por Pedro, e que Pedro está rogando aquilo a eles, eles eram peregrinos e forasteiros. Quem eles eram? Peregrinos e forasteiros. Pedro começa a sua carta, ainda lá no capítulo 1, no verso 1, lembrando a eles, aqueles crentes do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele lembra aqueles crentes que eles eram eleitos. Ou seja, eles foram escolhidos por Deus. E que, apesar de estarem fixados, apesar de estarem de forma geográfica em um lugar determinado, em uma rua determinada, em um bairro determinado, em uma cidade determinada, apesar de estarem ali, de na sua identidade terem uma nacionalidade, apesar de estarem inseridos em uma sociedade, aqueles que ele escreviam eram eleitos, e Pedro chama de forasteiros. Isso no verso 1. Agora, no capítulo 2, verso 1 do capítulo 1. Agora, no capítulo 2, no verso 11, ele acrescenta algo. Ele diz que aqueles que eram forasteiros também eram o quê? Peregrinos. Peregrino é alguém que não se localizou em um lugar próprio. É alguém que está numa jornada. É alguém que está numa peregrinação, numa caminhada. Que passa e vai passando. Enquanto se direciona a um lugar exato, ele vai passando por outros lugares. Vai passando, mas esses lugares pelo qual ele vai passar, não é o seu destino final. Ele pode até parar para descansar um pouco. Por exemplo, quando se faz uma viagem para um lugar mais distante, o objetivo é para aquele lugar mais distante. Se a gente for de carro, geralmente, de repente, demorar uns 3 dias para chegar nesse local, o que a gente faz? A gente para, fica numa pousada, numa cidade, dando uma descansada. Mas, depois de descansar, o que nós fazemos?
continuamos a jornada. O peregrino é esse. O peregrino é aquele que está em uma caminhada, em uma jornada, indo em direção a um lugar. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes da cidade em Filipe. Eu quero te convidar a abrir a Escritura em Filipenses, capítulo 3. E a gente vai fazer uso da leitura de alguns versos do capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós já estudamos a carta de Paulo aos crentes na cidade de Filipe. Filipenses, capítulo 3. E olhem o contexto. Paulo está chamando a atenção da igreja para não ouvir, para não dar ouvidos aos falsos mestres. E aí ele diz no verso 17: irmãos, sede meus imitadores, ou sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Leia o verso 19 comigo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha como ele qualifica os falsos mestres, olha como ele qualifica aqueles que estavam entre eles, provavelmente foram batizados, eram crentes, estavam no rol de membros da igreja, mas que na sua atitude ou nas suas atitudes não demonstravam o quê? Que haviam nascido de novo. Esse é o contexto. E ele vai com tristeza no verso 19, porque ele vai mostrar a sua tristeza, que o destino deles, ou seja, eles estavam destinados à perdição. A atitude daquelas pessoas mostravam para todos, e principalmente para Paulo, que eles não eram salvos, que eles estavam destinados à perdição. E ele mostra algo interessante, porque esses que estavam destinados à perdição tinham Deus. E vocês olhem que Paulo coloca o termo Deus com letra minúscula, ou seja, um falso Deus, um ídolo. Então, o Deus deles é o quê? O ventre. A ideia do ventre é os seus próprios interesses, a sua própria vontade, o seu querer. Então, o Deus deles era o próprio ventre. E a glória? Em que eles se gloriavam? Na sua infâmia, visto que só se preocupavam. Olha como é que é interessante, né? Ele diz que o Deus deles era o ventre, que a glória deles era a sua própria infâmia, e que eles se preocupavam apenas com as coisas o quê? Terrenas. Apenas com aqui e o agora. Isso me faz lembrar, certa vez, Jesus tratando de religiosos, porque esses que Paulo vai citar aqui eram religiosos, ele citando com aqueles religiosos não nascidos de novo, aqueles fariseus que perseguiram Jesus, num embate que tinha com aqueles homens que diziam uma coisa, pregavam uma coisa, demonstravam para as pessoas que estavam ao seu derredor que eram uma coisa, mas que no seu íntimo era outra. Eram como sepulcro caiado. Eram hipócritas. Você lembra desses debates que Jesus tem com esses homens? E é interessante que Jesus ele vai dizer a um deles, em um determinado momento, o seguinte: ok, você tem orado em praça pública? Beleza. Você tem feito leituras e leituras intermináveis na praça para que as pessoas vejam que você conhece a lei? Ok.
Você tem entregue o dízimos, as ofertas? Ok, tudo isso aí é muito bom. Mas saiba que tudo aquilo que você está fazendo, você vai colher aonde? Aqui. A honra que você quer, você vai colher aqui. Ser visto como você quer, você vai ser visto aonde? Aqui, porque no céu você não tem parte alguma. Foi isso que Jesus disse. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, com a prosperidade. Pronto, é isso. Mas ele vai olhar para aqueles crentes, depois de mostrar um grupo que estava na igreja e estava perdido, e estava trazendo problemas àquela igreja, ele vai olhar para os crentes verdadeiros, e aí nós leremos o verso 20 e o verso 21. O verso 20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. A pátria daqueles homens estava na terra, nas posses, no dinheiro, no sucesso. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que tem nova vida em Cristo Jesus, ele tem uma pátria, ele almeja por uma pátria. Essa pátria não é aqui, é uma pátria celestial, como lemos na carta do autor aos Hebreus, no capítulo 11. Eu acho fantástico esse texto, do verso 8 ao verso 16, do capítulo 11 de Hebreus. Porque o autor aos Hebreus está lembrando da peregrinação de quem? Do seu pai na fé, de Abraão. Lembram disso? Ele é chamado por Deus, Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus mostraria essa terra. E lembre-se, Abraão faz o quê? Ele peregrina. Vai de um lugar a outro, fazendo paradas no deserto, em cidades, em determinados lugares. E é interessante porque o autor aos Hebreus compreende que a visão de Abraão não era uma visão apenas de prosperidade. É interessante que a teologia da prosperidade gosta de usar muito quem? Abraão, né? Porque os textos parecem que Abraão só estava interessado no quê? Na riqueza que Deus prometeu, na prosperidade que Deus prometeu. E a prosperidade tinha a ver com riqueza, mas também muitos filhos. Porque no Antigo Oriente era isso aí. Quanto mais filhos, mais próspero você é. Então, essa teologia da prosperidade olha para Abraão como alguém apenas que buscava e obedeceu a Deus. Por quê? Porque Deus prometeu coisas no tempo presente. Riqueza, prosperidade, terras e mais terras, e uma grande família. Mas você perceba que o autor aos Hebreus mostra que o entendimento de Abraão ia além daquilo que os seus olhos físicos podiam ver. Ele vai dizer que Abraão, ele não se importou de andar de um lado para o outro e morrer nessa jornada e nessa caminhada, porque ele sabia que aquilo que Deus havia desafiado ele a vivenciar, uma terra, uma pátria, não era aqui. Mas Abraão entendia que esta pátria era o quê? Celestial. A pátria que ele esperava aqui, ele não alcançou. Os seus filhos, os seus herdeiros alcançaram, mas ele não alcançou. Mas ele certamente alcançou aquilo que ele buscava, a pátria celestial, o céu dos céus, o lugar em que, de fato, de verdade, manava leite e mel ao lado do seu Deus. Então, precisamos compreender que quem somos?
Nós somos peregrinos e somos forasteiros aqui nesse tempo, nessa jornada, nesta caminhada. Ser peregrino é como viver de casa em casa, ou viver numa casa que não é sua propriamente dita. Eu e Rosana, nós moramos numa casa que não é nossa, mas nós cuidamos dessa casa como se essa casa fosse nossa. Nós não somos cidadãos desse mundo. De fato, de verdade, não. No entanto, nós temos responsabilidades enquanto caminharmos aqui. Temos responsabilidades enquanto caminhantes. Mas nós devemos lembrar que, apesar de termos responsabilidades enquanto caminharmos aqui, nós não podemos perder de vista, tirar o foco da nossa mente e do nosso coração daquilo que é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, com muitos afazeres, com preocupações, claro, justas sobre o futuro, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos. Nós temos que buscar e trabalhar, dia 1º é dia do trabalhador, né? Para muitos, o trabalho dá trabalho, e como o trabalho dá trabalho, foge desse trabalho. Mas nós sabemos que as Escrituras dizem que nós devemos trabalhar para alcançar o pão de cada dia, o nosso sustento. Mas às vezes nós estamos buscando essas coisas de tal forma que esquecemos que aqui a nossa jornada é breve, que a nossa vida é como um sonho, que a nossa vida é como uma erva, que a nossa vida é como uma neblina, que daqui a pouco nós vamos fechar os olhos para essa realidade. E quantas pessoas estão deixando de viver a alegria da salvação, estão deixando de viver a alegria de caminhar com os irmãos, de ter intimidade com o Senhor, estão invertendo as prioridades. Você lembra na nossa última semana que falamos sobre prioridades? O crente precisa ter 3 prioridades. A primeira é o próprio Deus, a relação com Deus. A segunda é a relação com o próximo, ou seja, a sua vida como comunidade de fé. E a terceira é propagar esta verdade de que Deus salva em Jesus Cristo. E porque as pessoas estão olhando para o aqui e agora, em vez de olhar para aquilo que nos espera, as pessoas estão olhando apenas para esse tempo e vivendo apenas esse tempo como se fosse o único tempo a ser vivido. Quem é você? Você é um peregrino. Quem sou eu? Nós somos peregrinos e somos estrangeiros em terra estranha. Nós somos cidadãos dos céus. E aí a gente faz um link com os versos anteriores, quando falamos quem somos. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos nova criação. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que foram regenerados por Ele. Nós somos cristãos. Nós somos santos. Essa é a nossa identidade. É por isso que somos peregrinos. É por isso que a nossa pátria é superior, porque a realidade presente é pecaminosa. O mundo jaz no maligno. A realidade ao nosso derredor é uma realidade que caminha a passos largos para a destruição desta realidade. Mas nós não pertencemos a esta realidade. Nós somos eleitos, nós somos filhos do nosso Senhor e Salvador. Tá, a gente já sabe, nós nos lembramos disso. Mas, enquanto caminhamos, para onde estamos indo? Alguns dias eu estava vendo um debate com 2 filósofos,
E um filósofo é ateu, o outro cristão, de uma outra linha, mas cristão. E diante desse debate entre esses dois filósofos brasileiros, um deles, o que era ateu, disse a seguinte coisa: você está perdendo muito tempo se privando de viver uma vida conforme você quiser viver. Você abre mão de alguns prazeres, você abre mão de muitas coisas porque você imagina que há vida após morte. Mas ninguém voltou para dizer se há vida após morte. E nós cremos que não há vida, ele dizendo, não há vida após morte. Você precisa viver intensamente aqui e agora. Porque quando você morrer, acabou. E esse filósofo cristão olha para ele e diz assim: o quanto você está enganado, meu irmão. O quanto você está enganado, meu amigo. Eu creio na vida após morte. Para mim, mas também para você. Porque eu que creio em Cristo, vou estar com Ele na minha morte. E você que não crê que existe nada após a sepultura, você estará em um lugar, mas não no mesmo que eu, você irá para o inferno. A grande pergunta, então, é para onde nós estamos indo? O que nos faz abrir mão dos prazeres terrenos, do tudo posso, do viver a vida aqui e agora? O porquê que nós, crentes, não vivemos conforme os outros vivem? Porque nós temos uma viva esperança de uma herança que é incorruptível, imarcessível. Nós já falamos sobre isso. Mas eu tenho um texto que eu quero compartilhar com você. Eu amo esse texto. Abram as Escrituras, paginem as Escrituras até o último livro, Apocalipse, capítulo 21. Geralmente eu utilizo esses versos do capítulo 21 para consolar e confortar quem chora no momento em que estou fazendo um ofício fúnebre. Infelizmente, acabo usando só nesse momento. Mas as verdades que estão aqui nesse texto é para fortalecer a nossa vida hoje, não apenas no dia da adversidade. Mas nós devemos ler esse texto com mais afinco dia a dia. Porque esta é a promessa de Deus para o seu povo, para os seus filhos. A partir do verso 1 do capítulo 21, assim diz a palavra: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles lhes serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o que fizeram? Passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É interessante porque o contexto desse texto é o seguinte: João já havia visto todas as visões necessárias. Tinha visto a igreja sendo perseguida, tinha visto os mártires, tinha visto as adversidades vividas diariamente, o falso mestre, a besta, o homem da opressão. Tinha visto tudo isso e tinha visto também Jesus voltar, instalar o seu grande tribunal, e no seu grande tribunal julgar os pequenos e os grandes. Ele já havia visto a igreja vindo, a igreja daqueles que haviam morrido vindo. Ele já havia visto o julgamento de Deus, já tinha visto onde e o lugar em que aqueles que, sem Cristo, junto com o diabo e os demônios, estariam habitando, que era o lago de fogo, porque o inferno seria lançado lá. O último a ser vencido era a morte. Ele já tinha visto tudo isso. Agora ele quer dar um pequeno vislumbre daquilo que aqueles crentes podiam esperar na volta de Cristo. Quando Jesus voltasse, quando ele, então, inauguraria ou finalizaria o seu reino. E esse texto fala sobre isso, sobre novos céus e nova terra, sobre o Deus que enxuga dos olhos, e enxugaria dos olhos as lágrimas de cada um que havia sofrido, estaria enxugando as lágrimas daqueles que estavam em luto, porque aqueles que estavam em luto agora poderiam viver ao lado de quem amava. Agora não haveria mais o pecado, agora não haveria mais a dor. A realidade agora vigente era uma realidade de grande alegria, de grande gozo. E não teria fim. Esse é o lugar em que o crente estará. É para lá que nós estamos rumando. Esse é o lugar em que é o nosso ponto final. Essa jornada aqui, temporal, chegará ao fim. E quando Jesus voltar, nós veremos novos céus e nova terra. E todos estaremos juntos. E definitivamente nós poderemos dizer que caminharemos a eternidade ao lado do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que é Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que alegria! Nós estamos, sim, caminhando. Para onde eu e você estamos indo? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que seus olhos estão focados para a eternidade, verão novos céus e nova terra. Mas eu quero fazer o contraponto. Porque assim como Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 19, verso 18 e 19, lembra dos falsos crentes, ou daqueles que estavam destinados à perdição. Aqui, nesta visão, ele também vê, João vê o destino final daqueles que viveram a vida sem Cristo, daqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, daqueles que olharam para as circunstâncias, para o amanhã, para as possibilidades do hoje, e colocaram somente seu coração apenas no aqui e agora. E viveram uma vida torta, uma vida tortuosa, uma vida má. E depois dizem por aí que o inferno onde é? É aqui. Grande engano. Porque quem morre sem Cristo
O certo é este, o lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso nós devemos, mesmo em meio às adversidades e tribulações, nós devemos caminhar com Cristo, abrindo mão daquilo que é prazer, que é passageiro, para viver ao lado do Senhor e ser contado como um vencedor, porque Cristo Jesus caminha ao nosso lado. Quem é você? Só você e Deus pode dizer. Para onde você está indo? Só Deus e você pode dizer. Agora, o que nós precisamos lembrar é que se estamos aqui, se você está aqui, é porque você ainda está nessa peregrinação, nessa caminhada. E a terceira pergunta é, o que você faz aqui? Pastor, é óbvio, eu vim aqui porque eu queria ouvir o estudo bíblico. Claro, o que você está fazendo aqui nesta noite é buscando conhecimento. Mas o que você está fazendo aqui, nessa realidade, no tempo, no Cronos? Essa pergunta, ela tem uma resposta muito curta. Você que foi salvo, você que foi alcançado pela graça, você que foi regenerado, que se considera, porque é de fato e de verdade um peregrino, um andarilho, alguém que está marchando, caminhando para um bom país. Você que caminha aqui, você tem uma missão. E essa missão, ela é a base de todo o meu trabalho e o meu serviço aqui. Não há várias missões, mas a missão do cristão é uma só. Sabe qual é a missão do cristão? Viver para a glória de Deus. Amém? A missão do cristão é viver para a glória de Deus. E aí tudo quanto eu faço, seja na minha vida particular, na minha vida, no meu secreto, na minha vida familiar, no meu trabalho, na minha igreja, na sociedade, tudo o que eu faço, todas as outras coisas, é para que Deus seja glorificado. Fica muito mais fácil viver a vida olhando desta forma: eu vivo, eu respiro, eu existo para a glória de Deus. Foi isso que Paulo quis dizer, quando ele disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Deus te mantém aqui. Você respira, você trabalha, você tem uma família, você tem um lugar que você pode dizer que é seu. Tudo isso é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado no seu viver. Não há outra forma de viver, senão para a glória de Deus. Porque se eu vivo para a minha própria glória, ou para a glória de qualquer um, eu não vivo. Eu estou morto em delito e pecado. A minha vida, a sua vida deve ser para a glória de Deus. E aí eu quero encerrar dizendo a você que o apóstolo Pedro está muito preocupado com essa realidade de viver para a glória de Deus. Porque, como eu disse na última aula, é muito fácil perdermos o foco. Há muitas distrações no dia a dia, na realidade, ao nosso derredor, que nos faz ou não, pode nos conduzir a perder o foco de viver para a glória de Deus. Pedro, ele diz que para que eu viva para a glória de Deus, eu devo viver uma vida pura, uma vida reta, uma vida santa. É por isso que ele, no verso 11 e concluindo no verso 12,
ele diz que nós devemos viver uma vida santa de forma pessoal. Sim, para vivermos uma vida a glorificar a Deus, nós devemos viver em santidade de vida, separados. Uma vida que não é vivida para as coisas desse tempo presente. Olha o que ele diz para a gente. Depois de dizer que nós somos forasteiros, agora sim ele vai dizer: eu exorto vocês, que são forasteiros, a abster-se de quê? Das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O que vocês lembram aqui? Vocês lembram de outro apóstolo, não lembram? O apóstolo Paulo. Nós estudamos em Gálatas sobre o viver no Espírito, sobre o caminhar segundo a vontade de Deus, como viver uma vida santa que agrade a Deus, uma vida para a glória de Deus. E para viver uma vida para a glória de Deus, eu preciso buscar viver no Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que vive no Espírito, é aquele que produz frutos. A sua vida, a sua caminhada no Espírito produz frutos. Que frutos são esses? São frutos de alegria, de paz, de compaixão, de longanimidade. Esses frutos só serão possíveis se nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. O nosso primeiro ponto das prioridades. A primeira prioridade é viver uma vida íntima e pessoal com Deus. E nós só poderemos viver e os frutos saltarem diante de nós, como águas vivas. Nós só poderemos viver dessa forma se nós andarmos com o Senhor, se nós nos relacionarmos com Deus, mas também se estivermos dispostos a abrir mão das paixões carnais. E por favor, eu já disse isso para você, tudo quanto diz respeito à paixão, a ideia de paixão carnal, de carne, diz respeito ao pecado, todo tipo de pecado. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando olha para esses paixões carnais é o quê? O pecado sexual. Também está aqui, tá? Também diz respeito. Mas as paixões carnais vão muito mais além do que os pecados que são ditos pecados sexuais. Vamos voltar em Apocalipse? Vamos voltar lá? Lembra lá? Não precisa abrir não. Lembra lá? Quem não herdará o reino? Quem será lançado no lago? O diabo e aqueles que praticaram o quê? Diversas coisas. Lembra da lista que Paulo faz em Gálatas? As obras da carne, lembram lá a obra da carne? Tudo aquilo é pecado, todo tipo de pecado que eu cometo é obra da carne. Fofoca é obra da carne? Sim ou não? Maledicência é obra da carne? Sim ou não? Mentira é obra da carne? Sim ou não? Você pode pensar aí e traz lápis, caderno na próxima vez para enumerar. Obra da carne é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo que é pecado diante do Senhor, é obra da carne. E a gente vive nesta guerra. A guerra entre o que é certo e o que é errado. Uma guerra espiritual. Uma guerra entre o espírito e a carne. E é interessante que Pedro usa o termo fazer guerra contra a alma. A nossa guerra, a nossa luta é exatamente contra a nossa velha natureza. E Pedro vai dizer àqueles crentes, e que hora para falar sobre pecado, gente? Para a gente, né? Que hora? Lembra por que Pedro escreve a carta? Porque aqueles crentes estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. De repente, aquele crente estava acabando de ler a carta e algum
pretor do Império Romano bateria a porta e acabou a vida para ele e para sua família se eles fossem fiéis. Agora, presta atenção, Pedro, em vez de consolá-los, ele vai dizer ainda, vai exortar, dizer assim, ei, mesmo vivendo o que você está vivendo, você deve lembrar de não viver nas paixões carnais. Sabe por que isso? Porque é duas coisas que nos fazem pecar com muita facilidade. A facilidade, entendeu? Está tudo muito bom, tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. A mente está vazia. Às vezes eu vou lá e peco, porque está tudo muito bom. Mas às vezes, quando está tudo muito ruim, eu acabo pecando também. Isso me faz lembrar de Agur, lá em Provérbios. Quando ele diz, Deus, não me dê nem muita riqueza, para que com a riqueza não esqueça de ti, nem pobreza, para que eu não venha na pobreza reclamar do Senhor, que eu tenho uma vida equilibrada. Então, Pedro vai trazer uma responsabilidade pessoal. É minha e sua essa responsabilidade, de vigiar o que eu vejo, de vigiar o que eu ouço, de vigiar o que eu falo, de buscar viver uma vida não na carne, mas no espírito. Isso é uma realidade pessoal. É uma realidade de viver uma vida pessoal em santidade. Mas essa vida que é pessoal, ela precisa transbordar para a realidade vigente, porque aquele que tem uma vida pessoal, a sua intimidade de santidade, que busca lutar contra o pecado, que se entristece e chora e se arrepende ao pecar, é alguém que precisa demonstrar isso para os outros que são ao seu derredor. Então, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus, de santidade pública. Não basta eu ser reto e justo diante de Deus apenas, mas eu preciso ser reto e justo diante do próximo. E é isso que ele diz no verso 12. Você pode olhar o verso 12? E eu quero te convidar a ler comigo o verso 12. Vamos lá? Mantendo o exemplar. Só um instante, eu acho que o pessoal está tão impactado, né? Vamos lá de novo? Vamos começar com vigor o verso 12, vamos lá? Mantendo exemplar o vosso procedimento. Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da... O que Pedro está dizendo? Vamos lembrar. O cristão era um povo muito estranho para os romanos e para todos os outros povos politeístas. Na verdade, os cristãos eram os errados, né? Como é que pode você adorar apenas um Deus? Como pode você não adorar os deuses romanos ou gregos? Como é que pode você não venerar o imperador? Esse povo é muito esquisito, é muito estranho. Não apenas isso. Havia mitos por ali dizendo que havia incesto, né? Porque todo mundo se chamava de quê? De irmão. Aí chegava assim, meu irmão, minha irmã, mas um era casado com o outro. Que história é essa? Casado com o irmão? E ainda diziam que a gente era canibal, que os crentes eram canibais, porque participavam da ceia, né? E comiam do corpo de Cristo. Então, no imaginário, o cristão era um ser que ia na contramão da sociedade, pior que ia mesmo. Mas eles não conseguiam entender. Então, para eles, o cristão era um salteador. Para eles, o cristão era o que estava errado. Parece que nada mudou. Mudou, Marco? Nada mudou. Nós somos retrógrados. Nós não queremos que as pessoas amem ao máximo. Nós queremos tolir as pessoas da sua liberdade. Nós queremos tolir as pessoas de amar, não importa quem, como, quando, de que forma. Não é isso que nos acusam? Dizem para a gente que a gente não é inclusivista. Nós não incluímos. Que povo mais inclusivista que esse?
nós chamamos venham todos, venham pecadores, para receberem da graça, venham como estão, mas eles não gostam da continuidade, porque aqueles que vêm em pecado, mortos em seus delitos e pecados, ao nascerem de novo, têm que viver em novidade de vida. Aí Pedro olha e, sabendo daquela realidade, diz para eles: olha, com a atitude de vocês, se teu vizinho está te atacando, o que você deve fazer? Atacar teu vizinho também? Não, você deve amá-lo. Se alguém manda você andar 1 milha, disse certo mestre, você deve andar quantas milhas? Ande 2. Você deve perdoar não apenas 70, mas deve perdoar infinitamente. Ame a quem te persegue. Dê o outro lado. Essa é difícil, hein, gente? Ainda mais para a gente que é sanguíneo. Né? Dê outra face. Amem a quem te persegue. Ore por eles. Pedro está dizendo, com a atitude de vocês, uma vida santa, uma vida no altar, uma vida que agrada a Deus, até mesmo aqueles que dizem contra vocês, não terão nada, nenhum tipo de acusação, porque vocês vivem uma vida reta e íntegra diante do seu Deus e diante do mundo. A nossa santidade pessoal precisa ser vivida aqui no tempo aonde Deus nos plantar. Pedro nos deixa uma lição. A lição de que nós não somos desse mundo. Nós não somos como qualquer um. Nós nascemos de novo. Nós somos cristãos. Essa é a sua nova identidade. Você é um cristão. Para onde você está indo? Para a eternidade, caminhando para a eternidade. Novos céus e nova terra, ao lado do nosso Salvador. E enquanto você caminha, qual o seu propósito aqui? Viver para a glória de Deus. E você manifesta esse viver para a glória de Deus por meio da sua vida santa, de forma pessoal, mas também de forma pública. Que Deus nos ajude. Porque de fato e de verdade não é fácil ser cristão. Não é fácil viver num mundo poluído, frio, gelado, como esse que vivemos, e ainda assim fazermos diferença e sermos diferentes. Que o Espírito Santo nos ajude e que busquemos diariamente, por meio da nossa intimidade com Deus, mas também da nossa relação de estar um com o outro, de estarmos na casa do Senhor, e que isso redunde na proclamação do Evangelho da graça a todos aqueles que vivem no mundo sem graça. Quero te convidar a se colocar de pé. E a minha oração é que cada palavra, cada verso das Escrituras Sagradas estejam guardados em nosso coração, para nós não pecarmos contra o nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Quem somos, Pai? Bem sabemos, somos teus. Nós fomos separados de todos os povos da face da terra
como propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos filhos amados, eleitos para a salvação eterna. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para glorificar o Teu nome. No nosso falar, no nosso agir, estamos aqui para glorificar o Teu nome. Enquanto caminhamos para a eternidade, sabemos que temos dias difíceis de provação, lutas internas e externas, mas pelo Teu Espírito somos mais do que vencedores. Mas mostra-nos e capacita-nos, ó Deus, a viver conforme Tu queres que vivamos. Uma vida santa, reta, íntegra. Que de forma pessoal, na nossa relação contigo, ó Deus, nós vivamos de forma a agradar ao Senhor, abrindo mão dia a dia da velha natureza, dos desejos da carne, para buscar as coisas do Espírito. E que possamos, ó Deus, ser, nesse mundo, testemunha de que Jesus pode mudar o coração de qualquer pecador. Por meio da nossa vida santa, por meio da nossa forma de agir, por meio da nossa forma de falar, por meio das nossas atitudes, em tudo quanto venhamos a fazer, que aqueles que ainda não Te conhecem possam ver em nós a face de Cristo. Ao ponto, Deus, de podermos declarar, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que as pessoas possam olhar para nós como olharam para aquela igreja que inicia-se em Atos dos Apóstolos. Que sejamos bem vistos. E que mesmo que eles não compreendam a graça, possam olhar para a nossa atitude, para o nosso viver e dizer: eu quero servir a esse Deus, porque esse Deus transforma vidas. Santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos por meio da Tua palavra. Santifica-nos através do Teu Espírito. Cuida dos nossos corações. É nossa oração no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.